Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as regras de transição que foram trazidas pela reforma da Previdência dos servidores públicos aqui de Santa Catarina. No vídeo anterior a gente tinha conversado sobre as mudanças na aposentadoria por idade dos servidores públicos. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais das regras de transição entre as antigas e as novas, que são regras de meio termo entre elas e que tendem a ser um pouco mais benéficas. Vamos lá? As regras de transição são regras de meio termo trazidas quando há uma reforma da Previdência para que as pessoas que estavam quase se aposentando ou muito perto de se aposentar não sejam tão prejudicadas quanto aquelas que faltam muito tempo. Então essas regras que eu vou explicar hoje tendem a ser utilizadas para quem faltava uns 2 anos, 3 anos, 5 anos para se aposentar. De modo geral, cada caso é um caso. E a reforma da Previdência aqui dos servidores públicos de Santa Catarina trouxe 3 regras de transição. A regra pelo sistema de pontos, a regra do pedágio 50% e a regra que é popularmente chamada de quero sair mais cedo. E nós vamos conhecer um pouquinho delas a seguir. A primeira regra que a gente vai conhecer é a regra de sistema de pontos, que funciona da seguinte forma. O homem, a mulher, o professor e a professora precisam atingir uma pontuação que é determinada na lei, somando a idade e o tempo de contribuição desse servidor público. E funciona da seguinte forma: o homem precisa atingir 96 pontos, somando a idade e o tempo de contribuição. E ele tem que ter no mínimo 61 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição. Também precisa ter 10 anos de carreira e 5 no cargo. Então vejam aqui que no caso já dos homens existe uma possibilidade de, mesmo após a reforma, a partir de janeiro de 2022, o homem se aposentar com 61 anos, se ele atingir 96 pontos somando sua idade e o tempo contributivo. Já as servidoras públicas precisarão atingir a pontuação de 86 pontos, sendo que 56 anos de idade são o mínimo e 30 anos de tempo contributivo. Também 10 de carreira e 5 no cargo. Vejam aqui que as servidoras públicas já podem se aposentar com 56 anos e essa regra é muito mais benéfica do que a aposentadoria por idade, que tem como requisito 62 anos de idade. Então realmente é para ajudar as pessoas que estavam muito próximas, mas que não atingiram todos os requisitos. No caso dos professores e professoras, a pontuação é ainda menor. O professor precisa atingir 86 pontos, sendo 56 anos de idade e 30 de tempo contributivo, enquanto as professoras precisam atingir 76 pontos, sendo 51 anos de idade e 25 de tempo contributivo, todos com 10 anos de carreira e 5 no cargo. Então vocês sempre têm que observar a pontuação que é descrita na lei. A partir de janeiro de 2022 são esses pontos que eu falei para vocês, e a cada ano vai aumentando um ponto. Então começa com 96, em 2023 vai para 97, se começou com 76, em 2023 vai para 77 e assim por diante. É muito importante que as pessoas consultem com um profissional de confiança para calcular se essa regra é realmente benéfica e vantajosa para aquele servidor público. É bem importante frisar também que essa regra de pontos tem um limite, não vai ficar aumentando os pontos anualmente para sempre. Eu vou colocar aqui na tela o limite máximo de pontos para os servidores públicos homens, mulheres, professores e professoras. E vamos para a nossa segunda regra de transição trazida pela reforma da Previdência aqui dos servidores públicos de Santa Catarina, que funciona da seguinte forma: os homens servidores públicos precisam ter 60 anos de idade e 35 anos de tempo contributivo. Mas se chegar lá em janeiro de 2022 e faltar 6 meses, 1 ano para esse servidor se aposentar, ele pode fazer o uso dessa regra do pedágio de 50%, que funciona da seguinte forma: em janeiro de 2022, você tem que verificar quanto tempo que faltava para você atingir 35 anos de tempo de contribuição.
e aí cumprir esse tempo, os 35 anos de tempo de contribuição e mais metade desse período que você teve que trabalhar. Por exemplo, um servidor público que chega em janeiro de 2022 com 60 anos de idade e 34 anos de tempo de contribuição. Ele precisa completar os 35 anos de tempo contributivo e vai trabalhar mais um pedágio de 6 meses, que corresponde àquele metade de um ano que faltava para ele atingir na época que entrou em vigor a reforma da Previdência. Então, por fim, esse servidor público vai trabalhar 35 anos e meio, cumprindo o pedágio de 50%, e vai poder fazer o uso dessa regra. No caso das servidoras públicas, funciona da seguinte forma, mas os requisitos são um pouquinho menores. 57 anos de idade, no mínimo, e 30 anos de tempo contributivo, mais o pedágio de 50% do que faltava para atingir esses 30 em janeiro de 2022. No caso dos professores, nós temos 55 anos de idade, 30 anos de tempo contributivo e mais o pedágio. E no caso das professoras, nós temos 52 anos de idade, 25 de tempo de contribuição e mais o pedágio de 50%. No caso dos policiais, também tem essa regra do pedágio de 50% e o requisito é um pouquinho diferente. Para os policiais homens, são 53 anos de idade no mínimo, 30 anos de tempo contributivo e 20 anos desses 30 tem que ser dentro da carreira militar ou civil. Já para as policiais civis, a idade mínima é 52 anos de idade, sendo 25 anos de tempo de contribuição mínimo e desses 25, 15 tem que ser também na carreira. E aí eles cumprem então 50% de pedágio a partir de janeiro de 2022 para atingir esse tempo contributivo mínimo de 30 anos para os policiais e 25 anos para as policiais civis mulheres. E finalizando, a nossa terceira regra de transição trazida pela reforma da Previdência se chama a regra Quero Sair Mais Cedo, que é justamente porque o servidor público não vai precisar cumprir esse pedágio de 50% que eu falei para vocês. Então ela observa os mesmos requisitos de idade e tempo de contribuição que nós acabamos de ver, sem o pedágio. Isso significa que tende a ser mais vantajoso quanto ao quesito tempo utilizar essa regra, mas os servidores públicos têm que ficarem muito atentos. Porque vocês já devem estar se perguntando, tá Ana, mas se tem tantas regras, uma melhor, uma pior, por que eu não escolho logo a mais fácil? E a resposta está nas regras de cálculo de aposentadoria. Cada uma dessas regras tem um valor de aposento diferente. Então, se você sai um pouco mais cedo, você eventualmente vai receber menos valor de aposentadoria. Se você trabalhar mais, talvez você ganhe um maior valor. Cada caso tem que ser analisado individualmente. Nós temos salvo aqui no canal da Marco Minha Advocacia uma live que dá para ter uma noção da diferença de valores com relação à utilização de uma regra ou outra. Mas, de modo geral, os requisitos das regras de transição aqui dos servidores públicos de Santa Catarina ficaram bem esclarecidas nesse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo no botãozinho de gostei, encaminhe para os seus colegas esse vídeo, servidores públicos que você conhece, para que eles fiquem atentos, se inscrevam no nosso canal e até breve!